Seja bem-vindo ao nosso treinamento online DVM Design Essential. Meu nome é Edilson, sou gerente de treinamento para a América Latina e hoje nós vamos abordar sobre o software DVM Pro. Vamos verificar o objetivo do treinamento de hoje? Primeiramente, será necessário realizar um download do software que está disponível no nosso site Samsung Climatiza. E o nosso treinamento vai estar dividido em 3 etapas. Dentro do módulo de vendas, que será abordado durante esse treinamento online, iremos verificar o selecionamento correto dos produtos, posteriormente a tubulação unifilar e a correção de capacidade, e por último vamos verificar o cabeamento e a automação, além dos relatórios que estão disponíveis na nossa aplicação. Vamos iniciar com o download do software DVM Pro. Em nosso site Samsung Climatiza, ele vai estar disponível para vocês realizarem o download. Basta vocês irem no menu superior de Downloads e Manuais, clicar em Acessar. Dentro de uma lista de apostilas e outros conteúdos, você vai localizar Software DVM Pro. Ele vai estar disponível em 64 ou em 32 bits, dependendo da sua plataforma. E clicar no ícone ao lado para poder fazer o download e a instalação da sua aplicação no seu Windows. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o software DVM Pro, que é o nosso software de selecionamento para sistemas de ar-condicionado. Quando mencionamos sistemas de ar-condicionado, estamos falando principalmente de equipamentos do tipo multi-split, split 1 para 1, e mais o sistema VRF, incluindo os chillers modulares, e mais o sistema de ventilação. O software DVM Pro ele tem disponível para arquitetura tanto 32 bits ou 64 bits para o Windows, assim como uma integração através de um plugin para que possa trabalhar diretamente no ambiente do AutoCAD. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre o modo vendas, ou seja, uma vez que você iniciar o programa, o software vai te dar duas opções e basta você clicar no botão Sales, modo vendas. Irá aparecer essa janela principal do software, onde você vai ter a possibilidade de alterar a língua de todos os menus e os comandos e as unidades de sua preferência ou com as quais você esteja acostumado. Então, para a gente iniciar o nosso projeto, basta você clicar em Novo. Aqui a gente pode preencher os dados do projeto. Qualquer um desses dados aqui referente a nome do cliente, o nome do projetista, enfim, todos os dados, eles não são mandatórios, ok? Então aqui é só apenas como uma referência. E basta você selecionar o país, caso você trabalhe com um escritório que faça projeto até para outros países, você consegue selecionar outros países também, ok? E a cidade com a qual você vai estar fazendo seu projeto ou com a característica mais próxima do seu projeto, uma vez que você pode alterar as condições de temperatura exterior e interior para resfriamento e para aquecimento conforme a sua aplicação. Aqui no nosso exemplo a gente vai estar utilizando São Paulo como referência, com uma temperatura exterior de 31,9 graus e uma temperatura interna de 19 graus Celsius para bulbo úmido, ok? E basta a gente clicar aqui em OK. Muito bem. O software ele vai estar dividido em 3 colunas principais dentro dessa janela principal e 4 abas com as quais a gente vai estar avançando o nosso selecionamento. Referente às abas que a gente pode ver aqui logo aqui acima, então a gente tem a primeira aba que é para selecionamento das unidades interiores e exteriores. Uma vez que a gente conseguir avançar nessa primeira etapa, a gente vai para a parte de tubulação, onde a gente vai fazer o encaminhamento frigorífico e as conexões com as unidades internas e externas. Logo após a revisão, a gente vai ter toda a parte de cabeamento elétrico, seja a parte de potência como também a parte de comunicação entre os produtos. E por último, para complementar, a gente entra com a parte de controles
falando em nível de automação do seu sistema. Muito bem. Falando aqui nas três principais colunas, então a gente tem a coluna onde a gente pode selecionar o tipo de produto, ok? Então temos disponíveis chiller, o equipamento de ventilação, o split 1 a 1, o multi-split e o sistema VRF. Uma vez selecionado qualquer uma dessas categorias, você vai ter os tipos de unidades internas que podem ser conectadas a esse produto. Então, dentro de cassete nós temos cassete de uma via, duas vias, quatro vias, o cassete 360, assim como a nossa linha Windfree de uma via e quatro vias, tanto compacto como a quatro vias convencional. Para os equipamentos do tipo duto, a gente tem um equipamento que chamamos de duto S, que é um equipamento bem compacto e de alta pressão, ok? Que permite também o ajuste da pressão estática de forma automática, ou dividido por categorias em relação à sua pressão estática. Equipamentos de média pressão, até 14 mm coluna d'água, de alta pressão, até 28 mm coluna d'água, e o equipamento de baixo perfil, de baixa pressão estática, que ele atinge até 6 mm de coluna d'água máximo. Falando um pouco mais sobre ventilação, a gente tem um equipamento 100% ar externo, okay? Que também consegue atingir altos valores também de pressão estática, e a gente completa o sistema de duto. Logo após a gente tem os equipamentos floor stand, que seria basicamente o equipamento que vai ficar ou no piso ou no teto. Então aqui nós temos a configuração somente dos equipamentos que ficam no piso, ok? Sistemas de HU Kit, ou seja, você pode comprar um chassi com um fan coil para expansão direta e a gente fornece os kits, que serão através desses códigos, com o sistema de controle de válvula de expansão, assim como o novo Universal Com Kit, que é basicamente o mesmo HU Kit, porém ele permite mais controles, controle de velocidade, integração com variador de frequência, free cooling, controle por entalpia, entre outros. Para o reaproveitamento do calor para aquecimento de água, a gente possui também as unidades Hydro. Aqui no caso nós temos dois modelos, HE, que seria o equipamento de alta eficiência, que permite aquecer a água até 50 graus Celsius, e HT, que basicamente seria o equipamento de alta temperatura. Então ele consegue promover o aquecimento da água até 80 graus Celsius. Estamos quase finalizando então aqui nas categorias, os equipamentos de parede, wall mounted. Hoje atualmente a gente trabalha com a linha Boracay e a linha inovadora Windfree. Então mesmo a linha Windfree que a gente já vende no equipamento mini split, o equipamento que é vendido na nossa rede de varejo, também está disponível para o VRF, okay? De acordo com as suas capacidades. E por último a gente chega no equipamento de teto, ok? Que vai desde 18.000 até 48.000 BTUs. Bom, como eu já fui aqui adiantando um pouco, conforme você seleciona a categoria do produto, você pode observar que a gente tem os SKUs, os modelos dos nossos produtos. Okay? No caso aqui do Windfree, então a gente está falando aqui de um equipamento que vai ter as suas capacidades, podendo chegar até 28.000 BTUs. Ok? Caso você tenha dúvida em qualquer um desses modelos que você esteja selecionando aqui nessa primeira coluna, basta você selecionar o produto. A gente avança aqui para o nosso lado direito, nessa terceira coluna, onde primeiramente aparece a gestão de edifícios, mas já vou comentar logo sobre ele. E a gente vem aqui em propriedade. Quando eu der um clique duplo em qualquer um desses modelos, vocês vão poder observar a especificação desse produto. Okay? Então, por exemplo, aqui a gente está falando do equipamento Windfree de 12.000 BTUs e com as suas características: capacidade sensível, total, vazão, nível de ruído, conexões, entre outros. Okay? Assim como se eu pular aqui, por exemplo, para um Windfree de 4 vias, basta selecionar um produto clicando duas vezes e ele já vai me dar as características: a foto do produto, capacidade, 30.000 BTUs e as suas características de acordo com o modelo selecionado. Ok, pessoal? Então, a primeira coluna, a gente define o tipo de unidade interior com a qual a gente vai trabalhar, assim como os acessórios. A gente vai ver logo como a gente inclui os acessórios nos produtos. A nossa coluna terceira, que seria do lado direito, a gente tem tanto a propriedade do produto, as características, especificação,
como a gestão do edifício. O que seria a gestão do edifício, pessoal? Gestão de edifício é você informar ao software quantos pisos você vai incluir dentro do seu projeto, ok? A altura total, vamos clicar aqui em editar, a altura total, ou seja, a altura de laje a laje até o próximo piso, e qual a altura do teto, do seu forro, qual seria o seu offset onde vai estar inserida a unidade interna. Ok? Automaticamente, quando você lida com os produtos cassete, equipamento de parede, equipamento de duto, ele vai posicionar mais próximo a esse forro, vamos dizer assim. E os equipamentos que são exclusivos de ficar no piso, como um fan coil, como um HU, ou um equipamento só piso, ele vai automaticamente considerar a altura do solo, a altura do piso. Ok? Muito bem, senhores. Então, para facilitar aqui o nosso selecionamento, então a gente vai fazer um pequeno projeto aqui residencial. Eu vou dividir aqui a minha tela em duas partes, ok? Deixa eu apenas ampliar aqui para vocês. Então aqui a gente tem aqui um pequeno projeto residencial, como um apartamento, onde eu estou elencando aqui as alturas com as quais a gente vai estar trabalhando, ou seja, é um único piso, um único apartamento aqui de um único piso. Eu tenho a altura total e a altura do forro, ok? Então a gente vai ter 400 milímetros ou 40 centímetros para a gente poder trabalhar com as unidades internas. Eu listei aqui também o nome dos ambientes, ok? E o cálculo de carga térmica. Bom, esse software ele não faz o cálculo de carga térmica do ambiente, ok? Então vocês vão ter aí ferramentas externas com as quais vocês podem fazer o selecionamento apropriado para calcular a carga total, a carga sensível e a carga latente, ok? De cada um dos ambientes, tanto para resfriamento como para aquecimento, e você insere essas informações dentro do software. Assim como a forma como você vai atender esses picos de carga térmica, ok? Ou seja, pelo bloco, ou seja, pelo pico horário, você também deve informar isso no software através do selecionamento do fator de simultaneidade. Ok? Eu já vou entrar um pouco mais adiante em relação a esse tema. Muito bem. Então, a gente tem aqui alguns ambientes estão listados, como havia comentado. Trata-se então de 5 ambientes, ok? Então, sala de estar e jantar, que é praticamente uma combinação do mesmo ambiente. Suíte 1, suíte 2, suíte 3, e essa varanda aqui vamos considerar que ela também vai ser climatizada, uma vez que pode ser fechada com vidros, ok? Então, aqui só para reforçar os mesmos ambientes, sala de estar e sala de jantar, ok? Com uma configuração que poderia ser, como por exemplo aqui o nosso cassete 360, ok? Que é o único cassete realmente redondo e que consegue distribuir de forma uniforme o fluxo de ar sem a necessidade de aletas, ok? Então não existe nenhuma perda da vazão e você consegue resfriar de forma mais rápida. Aqui, como um exemplo, eu estou colocando aqui um cassete wind-free, ok? Que da mesma forma ele consegue dispersar o ar de forma bem suave através dos seus 15.000 microfuros nas aletas. E ainda assim, quando ele está com o modo normal de operação, ele consegue atingir um tiro de ar de 5 metros para cada um dos lados. Então ele consegue ter uma cobertura bem ampla de resfriamento. Pensando aqui nos quartos, suíte 2 e 3, estou dando uma sugerência aqui do equipamento wind-free de parede. Ok? Da mesma forma vai ter a mesma tecnologia. Antes de atingir a temperatura, você pode entrar no modo wind-free e dispersar o ar suavemente. E do modo normal ele consegue ter um tiro de ar, um alcance de até 15 metros. E o equipamento aqui para a nossa suíte 1, a nossa sugestão seria, por exemplo, um cassete de uma via também, um wind-free. Mesmas características, já havia comentado da linha wind-free. E no modo de operação normal você tem a opção long, através do controle remoto, sem fio ou com fio, enfim. Ou através da sua própria automação, SmartThings. Você consegue fazer com que ele alcance um tiro de ar de até 8 metros, ok? Assim resfriando rapidamente o seu ambiente. Uma vez que ele resfria rapidamente o ambiente, ele vai fechar a aleta, assim como nos outros modelos, como equipamento de parede ou equipamento de 4 vias,
e vai dispersar o ar suavemente sem incomodar as pessoas, ok? No caso do cassete 360, ele consegue fazer o efeito coanda e por isso que não há dispersão do ar diretamente nas pessoas, ok? Então, essa seria a nossa sugestão para o nosso projeto. Muito bem. Para facilitar aqui, eu vou deixar aquela mesma tabela que eu havia comentado em relação aos ambientes. Eu vou deixar também aqui disposta logo aqui ao lado, porque a gente vai utilizar ela para inserir estas informações, ok? Eu vou só ocultar algumas colunas aqui, que talvez não seja tão imprescindíveis para esse momento, só para facilitar a visualização de vocês, ok? Muito bem, eu tenho os ambientes e a carga requerida, ok? Só como um exemplo. Muito bem. Então a gente vai voltar aqui no nosso software de selecionamento e agora dentro dessa área central a gente vai entrar com cada um desses ambientes que a gente vai climatizar, ok? Como que a gente faz isso? Muito bem, nessa área aqui cinza, basta você utilizar o seu mouse e dar um clique duplo e agora você pode editar o nome. Você pode tanto escrever ou, por exemplo, eu posso vir aqui, copiar e colar, certo? De forma bem simples. Então eu tenho a sala de estar e jantar. Aqui eu vou ter as suítes. Suíte 1. Eu posso usar comandos de Ctrl V e Ctrl C. Suíte 2. Suíte 3. Para avançar para a próxima linha, para inserir o próximo ambiente, basta você clicar em Enter, ok? E a sacada. Só lembrando, pessoal, quando vocês visitarem o nosso site do Samsung Climatiza, você tem um manual descrevendo bem passo a passo todos esses detalhes, ok? Muito bem, vamos lá. Capacidade necessária. Então aqui a gente vai entrar com o nosso cálculo de carga térmica, ok? Então a gente tem aqui os nossos valores de cálculo de carga térmica, então eu vou inserir esses exatos valores, ok? Muito bem. E aqui no caso eu vou também entrar com a nossa capacidade sensível. Óbvio, se eu sei a capacidade sensível total, eu consigo extrair a capacidade latente do meu sistema, ok? Vamos lá. Muito bem, inserindo então aqui a carga de cada um dos ambientes. Só observando aqui que eu estou trabalhando com as mesmas unidades com as quais eu fiz também o meu selecionamento. Muito bem, então aqui eu tenho os ambientes, ok? E listado a minha carga térmica. Então o que a gente pode fazer agora? Já começar a inserir os equipamentos, ok? Caso vocês utilizem algum tipo de prefixo para denominar modelo de unidades evaporadora e condensadora, como por exemplo, unidade exterior. Se vocês estão mais acostumados a chamar, por exemplo, o UC, unidade condensadora, ele automaticamente vai utilizar essa sequência numérica como um prefixo. Perdão, uma sequência alfanumérica como um prefixo. Ao invés de utilizar a unidade interior, caso você queira utilizar, por exemplo, unidade evaporadora traço 0 e alguma sequência numérica, ele vai utilizar também dessa forma, ok? Para isso, basta você selecionar que você quer utilizar o prefixo tanto para a unidade interna como para a unidade externa, ok? Muito bem, vamos lá. Então vamos considerar que a nossa evaporadora número 1 vai estar aqui na nossa sala de jantar, ok? Observando então aqui a figura, a gente tem um cassete 360 e a gente tem uma carga aqui requerida de 18.021 BTUs. Muito bem. Vou selecionar aqui na categoria VRF, dentro do submenu cassete, eu vou selecionar aqui o cassete 360, que ele tem a disponibilidade de painel tanto circular como quadrado, ok? Então depende da arquitetura com a qual o seu cliente vai estar querendo fazer uma combinação em relação
outros dispositivos, outros itens de decoração e mais o ar-condicionado. Então você pode definir não só o painel circular como quadrado, assim como a cor também, que você pode personalizar com cores ou até mesmo com o logo do seu cliente. Ok? Então vamos lá, vamos selecionar aqui um cassete circular. Aqui vocês podem observar o seguinte: para cada uma dessas capacidades aqui, ele vai iniciar aqui o modelo com AM e a capacidade em BTUs, ok? AM009, eu estou falando de equipamento de 9000 BTUs. Para confirmar isso, vem aqui em propriedade, clique duplo, ele me dá aqui as características do equipamento, certo? Bom, para eu atingir essa carga térmica aqui de 18.021 BTUs, se eu selecionar o equipamento de 18.000, ele não vai ser suficiente para atingir essa carga. Então por isso que ele já está recomendando colocar 2. Porém, nesse caso aqui, a gente vai selecionar o equipamento acima, o equipamento de 24.000 BTUs, ok? Então a gente seleciona ele aqui. Obviamente a quantidade você mesmo pode editar, quantos queiram colocar. Porém, essa quantidade que aparece aqui, ela está em função do ambiente que a gente está selecionando, ok? Então, eu clico aqui para selecionar o equipamento de 24.000 BTUs. Uma vez que já esteja selecionado o ambiente, eu clico em adicionar. Ok? Eu vou alterar aqui um pouquinho. Percebo que, então, que ele adicionou esse equipamento utilizando aquela mesma tag, aquele mesmo prefixo UE-01, que é a primeira máquina que a gente está inserindo. Da mesma forma, a gente vai fazer para os outros ambientes, ok? Switch 1, que seria um cassete de uma via, então a gente vai buscar aqui cassete de uma via multifree, ok? E para essa carga aqui requerida, coloquei uma carga sensível aqui um pouco mais elevada, eu vou colocar uma máquina de 12.000 BTUs. Eu venho aqui e adiciono. Muito bem. Switch 2 e 3, a gente vai utilizar os equipamentos de parede, como vocês podem observar no desenho aqui à direita. Então eu seleciono o Wall Mounted, Wind Free, ok? Nesse caso aqui, ele está me indicando pelo menos o equipamento a partir de 9.600 BTUs, ok? No caso do equipamento do tipo de parede, você pode selecionar com a válvula de expansão interna ou externa, ok? Em outro vídeo eu vou estar comentando um pouco mais sobre o line-up, sobre as diferenças, mas basicamente com a válvula de expansão interna, você tem algumas limitações em relação à altura entre evaporadores, ok? E com a válvula de expansão externa você consegue trabalhar com a maior altura disponível, que é a maior altura do mercado, inclusive, de 50 metros entre evaporadores, ok? Então aqui eu vou selecionar um equipamento de 9.000 BTUs para o ambiente da Switch 2 e que basicamente vai ser o mesmo para a Switch 3, certo? E por último aqui na sacada, né, a gente tem aqui um equipamento aqui de 4 vias. Então eu volto aqui para a nossa categoria de cassete, seleciono aqui o cassete 4 vias, que ele pode ser o cassete convencional, de 840 por 840 milímetros, ou mais compacto, de 600 por 600, ok? Então isso vai variar de acordo com a altura do nosso forno, ok? Aqui a gente tem disponível 400 milímetros, ou 40 centímetros. Se eu pegar a especificação desse equipamento, vocês podem observar aqui que da característica dele, a altura necessária, a altura do chassi dele é de 250 milímetros, 25 centímetros. Então é mais que suficiente para poder fazer essa instalação num forro de 40 centímetros, ok? Então a gente vai adicionar o nosso último equipamento. Muito bem. Uma vez que eu tenho então essas informações aqui das unidades internas, ou a qualquer momento, na verdade, eu já posso vir aqui dar o nosso comando aqui de salvar nosso projeto. O nosso software ele utiliza a extensão DVM S, S que significa que é o modo vendas, sales, ok? Muito bem, nosso projeto aqui já está salvo. Então, uma vez que eu já tenho aqui o selecionamento prévio das nossas unidades internas, eu vou trabalhar aqui na gestão do edifício. No caso aqui a gente está trabalhando com um único edifício, mas você pode trabalhar com múltiplos edifícios no mesmo selecionamento, ok? Então a gente tem um único edifício aqui.
E aqui a gente vai entrar com algumas informações. Quais são as informações que a gente pode entrar? Deixa eu expandir aqui. Você pode entrar com o nome do piso, ok? Como, por exemplo, com um clique duplo eu posso chamar de piso 1, ou poderia ser um piso tipo de um edifício, de vários apartamentos com a mesma configuração. Aqui eu vou entrar com altura total, ok? 2.600. E aqui eu vou rebaixar o forro em 400. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, ok? Todas as unidades que a gente está entrando aqui são em milímetros, ok? Então vale destacar isso. Bom, se você for adicionar mais pisos, por exemplo, eu tenho um edifício com 10 pisos, basta você entrar aqui nessa área cinza. Deixa eu dar aqui um ok. E aqui você pode incrementar 10 pisos, utilizando o valor positivo, ou, por exemplo, menos 3, eu entro com 3 subsolos. Então ele vai agregar mais pisos abaixo, ok? Então é bem simples aqui a edição. Eu vou clicar aqui em Done. Deixa eu só eliminar aqui. Muito bem. E aqui eu tenho a cobertura, que no caso aqui para mim não me interessa. Eu não tenho equipamento aqui acima. A nossa condensadora aqui ela vai estar dentro dessa outra sacada aqui, para poder atender todos esses ambientes, ok? E aqui eu tenho uma área aqui que vai ser também climatizada e fechada. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dispor esses ambientes em um determinado piso, de acordo com a minha coluna aqui à direita. Então basta selecionar cada um desses ambientes, ok? Com a tecla Shift ou com a tecla Ctrl. Uma vez selecionado, eu clico e movo ele para um determinado piso. No nosso caso aqui, piso 1. Ok? Tem aqui a nossa estrutura. Vou aproveitar também para selecionar a nossa condensadora. Ok? Nosso exemplo aqui a gente vai utilizar um equipamento de descarga horizontal. Ok? Então aqui ele vai abrir a janela aqui para mim. Descarga vertical seria o nosso DVMS, descarga horizontal é o DVMS Eco e o equipamento com condensação água seria o nosso DVMS Water, ok? Muito bem, selecionamos aqui o DVMS Eco. Você tem na nossa linha de produtos equipamentos como bomba de calor, com recuperação de calor, ok? Que seria o equipamento que utiliza as 3 tubulações e mais uma caixa que vai fazer um modo de operação para cada evaporador. E o equipamento só frio. Então depende da sua aplicação. Okay? Vou utilizar aqui como equipamento bomba de calor. Ok? E algumas outras características aqui em relação a alguns recursos com as quais cada modelo vai ter, assim como a tensão. Bom, vamos lá. Desde o equipamento standard, a gente está falando aqui do equipamento que vai estar disponível em 220 trifásico, ok? Se eu preciso do equipamento 380, seleciono aqui em Heat Pump, ok? E logo abaixo aqui vocês podem selecionar um fator de simultaneidade. O que seria o nosso fator de simultaneidade? Seria o somatório desses evaporadores em relação à capacidade do meu condensador, ok? E isso está em função do seu cálculo de carga térmica, ok? Então sempre precisa atentar a isso, pessoal. Muito bem. Se eu utilizar aqui o nosso maior fator de simultaneidade disponível para o equipamento de descarga horizontal, que é de 130%, ok? Ele está limitado aqui. Ele me deixa disponível um equipamento de 6 HPs, ok? 60 mil BTUs, como vocês podem observar aqui, monofásico. É um equipamento bem compacto, sim? Se eu trabalho com equipamento de descarga vertical, tem algumas regrinhas que eu teria que ensinar num outro vídeo, um pouco mais adiante, mas você pode chegar numa combinação de até 180%, ok? Muito bem. Para esse exemplo aqui, então a gente vai selecionar o nosso condensador aqui também de 6 HPs, uma combinação que está dando aqui de 122%, ok? O que seria 122%? É a somatória dos meus evaporadores, que está me dando 73.200 BTUs, dividido pela capacidade do meu condensador, que é de 60 mil BTUs, ok? Eu tenho 22% a mais de evaporadores, que obviamente em uma residência eu não vou estar utilizando eles ao mesmo tempo. Ou, de acordo com a carga térmica ao longo do dia, ok? Esses
valores requeridos de capacidade vão estar sendo distribuídos para cada um desses evaporadores e, na verdade, não vão estar necessitando desses 73.000 BTUs ao mesmo tempo. Ok? Então vamos avançar aqui, clicando em OK. Ele já preencheu aqui automaticamente como o C01 para facilitar, mas você pode utilizar a nomenclatura qualquer, sistema A, B, C, enfim, seja qual for o padrão, e a gente clica aqui em OK. Muito bem. A condensadora também eu preciso informar em que piso que ele está. De repente ele está na cobertura ou está no mesmo nível das evaporadoras. No nosso caso aqui ele está no mesmo nível das evaporadoras. Então basta eu clicar aqui e mover ele para o nosso piso 1. E pronto. A gente terminou a nossa primeira etapa aqui, que é de selecionamento de produtos e onde que eles estão posicionados no nosso espaço. Ok? Todos no mesmo piso, no nosso exemplo aqui. Deixa eu salvar aqui. E perceba que aqui acima ele já liberou a nossa segunda aba, que é de tubulação.